Amados irmãos, eu convido a todos a que abramos a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios e nós nos dedicaremos um bom tempo estudando esta epístola, que o tema central é a igreja, e nada melhor e propício para um dia como hoje nós iniciarmos um assunto falando da igreja, já que estamos celebrando o 2º aniversário aqui da igreja em Bento Gonçalves. Nós veremos que é uma carta extremamente rica, preciosa, e a maneira como a igreja é descrita aqui, o mistério da igreja, ela é muito bela. Essa carta nos fornece uma compreensão singular da teologia de Paulo, da teologia paulina, a respeito da igreja. Ensinamentos gerais relacionados à igreja, é uma compreensão única da teologia de Paulo e talvez, provavelmente, é o documento de Paulo mais importante sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja e o propósito de Deus, o plano de Deus para a igreja. Eu quero ler aqui, nós vamos ler os 14 primeiros versos do capítulo 1, mas hoje nós vamos expor até o verso 6. E eu vou explicar por que nós lemos até o verso 14 depois, tá? Vamos ler então Efésios capítulo 1, dos versos 1 a 14, porque vai fazer sentido no corpo, é uma perícope só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e fale conosco a respeito deste tema, onde nós abordaremos a eleição e a predestinação, particularmente a pessoa do Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse momento da liturgia e suplicamos a bênção do Senhor para os nossos corações, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, à nossa mente, nos fazendo compreender, ó Pai, a Tua vontade e os planos do Senhor para a igreja do Senhor. O que é a igreja? Em nome de Cristo Jesus, suplico a Tua bênção sobre nós. Amém.
Irmãos, é sempre bom compreender um pano de fundo para que nós saibamos onde é que nós estamos, a que altura nós estamos. O autor aqui se identifica como Paulo, vocês perceberam, o apóstolo de Jesus Cristo. Essa é uma das cartas da prisão de Paulo, da primeira prisão, que foi a sua prisão domiciliar em Roma, do ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo ficou preso 2 anos em Roma, em uma casa alugada. E ele escreve essa carta, essa epístola, à igreja de Éfeso. Éfeso, é importante saber disso, Éfeso era a capital da província romana da Ásia, uma das maiores cidades e mais importantes cidades do Império da Ásia e do Império Romano, junto com Roma, Antioquia da Síria, Alexandria também. Era um rico centro comercial, tinha um porto muito grande em Éfeso, mas Éfeso era uma cidade conhecida por algumas coisas. Artes mágicas, conhecida pela sua feitiçaria, onde estava localizado o monumento cívico da cidade, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou Ártemis, adorada com muito zelo pelos efésios, deusa da guerra, da fertilidade para eles. Qual é o pano de fundo aqui? O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, você pode ler o livro de Atos, no capítulo 18, ele faz uma rápida visita a Éfeso, ele prega o evangelho rapidamente, e ele sai de lá, ele parte de lá e deixa 2 colaboradores seus lá, que é o casal Priscila e Áquila. Está em Atos capítulo 18, versos 18 a 21, para continuar o ministério. Mas é na terceira viagem missionária, do ano 53 a 57, mais ou menos, que ele retorna a Éfeso, e ele passa 3 anos naquela cidade, evangelizando, pregando o evangelho, e em toda aquela região circunvizinha da província. Nós estamos aqui em Atos capítulo 19. 3 anos. Paulo entra na cidade, começa pela sinagoga, ele prega o evangelho aos judeus, na sinagoga de Éfeso, e ele passa a ensinar a palavra de Deus a partir do Antigo Testamento. Quando a mensagem do Evangelho ela é rejeitada pelos judeus, Paulo vai então a ensinar a Escritura para judeus e gregos e gentios na escola de Tirano, vamos chamar de Tirano. Seu ministério causa um grande impacto na cidade. É um avivamento, foi um avivamento que aconteceu naquele período em Éfeso. Muitas pessoas se convertem a Cristo, são alcançadas pela graça de Deus, abandonam seus valores, seus pertences, muitos rejeitam suas práticas pagãs, a ponto de alguns artífices da cidade, você vê em Atos 19, eles iniciarem um tumulto contra Paulo, porque o comércio de ídolos foi ameaçado. Eles vendiam relicários da deusa Diana e a pregação do evangelho estancou. Então foi ameaçado. E Éfeso passa a ser um centro missionário para toda aquela região da Ásia. Paulo utiliza a cidade como base missionária para toda a Ásia Menor. É de Éfeso que Paulo escreve as 2 cartas a Corinto, a igreja de Corinto. É de Éfeso que João, o apóstolo, escreveu suas cartas e o evangelho. Ela se torna um rico centro. Mais tarde, Paulo está retornando para Jerusalém, em Atos 20, ele encontra os presbíteros de Éfeso e dá alguns conselhos para eles. Quando eu sair daqui, tomem cuidado, porque lobos vão entrar no meio do rebanho. Ensinem o rebanho de Deus. Vocês lembrem que eu ensinei todo o desígnio de Deus para vocês. Então vocês tomem cuidado. Atos 20. Paulo chega a Jerusalém, Atos 21, vai ao templo, e lá ele é preso por falsas acusações por parte dos judeus, que agiam como delatores dos cristãos às autoridades romanas. Isso nós estamos no ano 58 depois de Cristo. Paulo é preso, seu julgamento não é conclusivo em Jerusalém, ele é enviado a Cesareia, onde ele passa 2 anos preso, Atos capítulo 23. Em Cesareia, sem ser julgado, Paulo, com cidadania romana, ele é cidadão romano, de Cesareia ele apela para ser julgado em Roma por César, pelo imperador, porque Paulo quer escapar da influência judaica no processo judicial. Atos capítulo 25.
dos versos 5, 6 a 11. E Paulo chega a Roma, então, por pedido como cidadão romano. Ele podia fazer isso. Chega a Roma acorrentado, no ano 60 depois de Cristo, e ele é preso em uma casa alugada, de 60 a 62, de onde ele continua a pregar o Evangelho e escrever as suas cartas. Atos capítulo 28 encerra dizendo isso, que é o último capítulo. E no capítulo 6 de Efésios, vocês vão perceber que Tíquico é o portador dessa carta. Tíquico. Essa prisão aqui não era uma prisão, uma forma de punição pelos romanos, mas eles mantinham prisioneiros em custódia, aguardando o julgamento diante do imperador. E Paulo continuava escrevendo as suas cartas. Destinada a Éfeso, mas talvez essa carta também circularia entre outras igrejas daquela região. Por que a gente sabe disso? Por algumas evidências no texto, na carta, e também porque alguns manuscritos antigos você não encontra a palavra aqui em Éfeso, no verso 1. Alguns não têm em Éfeso. Então pode ser que seja uma carta circular. Junto com Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas da prisão. Então você perceba a importância dessa carta. Se a precisão aqui, se a datação e o panorama está correto, Paulo escreveu essa epístola de 3 a 5 anos depois que ele plantou a igreja em Éfeso. De 3 a 5 anos, mais ou menos. É similar, é uma carta irmã com Colossenses, no conteúdo. Mas Colossenses, a ênfase é cristologia, é a pessoa de Cristo. E em Éfeso é eclesiologia, é a doutrina da igreja. São ênfases diferentes, apesar de o conteúdo ele ser muito parecido. Compreensão única da teologia paulina. Conforme Paulo, nós temos uma ideia aqui, isso é comum em Paulo. Ele divide geralmente uma parte teológica nas suas cartas, que tem aplicações também, e uma segunda parte prática. Então nós vamos estudar isso. Os capítulos 1, 2 e 3 trata das doutrinas centrais da fé cristã. É teológica, onde Paulo descreve o plano soberano de Deus, trino, descreve verdades a respeito da redenção, da nossa condição de queda, da origem da igreja, como membros do corpo de Cristo, como Deus formou esse corpo, judeus e gentios, colocando debaixo de Cristo como o cabeça da igreja, como Deus providenciou expiação para esse povo desde toda a eternidade, como Deus reconcilia esse povo consigo mesmo no tempo e no espaço, enquanto na segunda metade, a partir do capítulo 4, ele descreve como essas verdades devem refletir-se na prática na vida da igreja. Ou seja, os deveres dos membros cristãos a partir da teologia. Porque toda boa teologia é prática. Toda boa teologia é prática. Certo? Você não desassocia nunca. Como judeus e gentios devem viver na igreja, a conduta, ele fala da unidade da igreja, ele fala de santidade, ele fala de relacionamentos, marido com esposa, pais com filhos, servo com senhores, como é que todos têm a sua tarefa, e ele encerra naquele famoso capítulo da nossa batalha espiritual contra hostes celestiais do mal, e que nós deveríamos nos revestir da armadura de Deus. Então esse é o teor da carta, para nós termos uma precisão do que é que nós vamos estudar a partir de hoje. No capítulo 1 aqui que nós lemos, dos versos 13 a 14, é uma palavra de louvor à Trindade. Como se Paulo expõe o plano redentor de Deus, como ele foi elaborado antes da fundação do mundo e como ele foi cumprido na história. Paulo quer nos mostrar o que Deus fez por nós, quem nós éramos e quem nós somos, onde nós estávamos e onde nós estamos em Cristo Jesus. Paulo descreve o que é a igreja, e o foco é como é que a salvação do cristão acontece. Se você me perguntar, como é que acontece a salvação de um cristão? Muito bem, Paulo dedica os 14 primeiros versos, no capítulo 2 também, vamos chegar lá, mas ele vai falar desse assunto também.
Antes de expor o texto propriamente dito, eu queria que você percebesse aqui algumas peculiaridades desses 14 versos. Primeiro, ele se divide em 3 partes claras, estruturadas em torno das 3 pessoas da Trindade. Não sei se você percebeu na leitura. 3 partes muito bem divididas em torno das 3 pessoas. Dos versos 3 a 6, ele fala da pessoa do Pai e o plano de Deus Pai para salvar o seu povo. Dos versos 7 a 12, ele fala da pessoa do Filho. O que é que o Filho fez? Da obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos salvar. E dos versos 13 a 14, a pessoa e o papel do Espírito Santo na obra da salvação. A Trindade Santíssima é descrita aqui. É um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a primeira característica que você verifica nessa perícope aqui. A segunda é que o texto, aqui em português, nos ajuda um pouquinho também. Você percebe que não tem ponto, né? Do verso 3 a 14. A gente fica até sem fôlego lendo, porque não tem ponto, porque o texto grego ele é uma sentença só. Não tem ponto mesmo. Paulo começa no verso 3 e ele vai falando, e ele fecha no verso 14. Em louvor da sua glória. Ufa! Porque é uma longa frase no texto grego, tá? Não tem corte. É um pensamento só. Terceira característica da estrutura organizacional do texto é que ao falar de cada pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, no final de cada uma, Paulo encerra da mesma forma. Verso 6. Para louvor da glória da sua graça. Verso 12. Para louvor da sua glória. Verso 14. Em louvor da sua glória. É a característica das 3 pessoas da Trindade. E o porquê que Deus salva? Em louvor da sua glória. Em louvor da glória da sua graça. E por último, você vai perceber nessa perícope, repetidamente, de várias formas, a expressão em Cristo, nele, perante Ele, para Ele, por meio dEle, no amado. Tudo que você e eu recebemos de bênçãos espirituais para a nossa salvação, são em Cristo. Por meio de Cristo, por causa de Cristo, em Cristo, no amado. Tudo é em Cristo. Deus entregou a Cristo, que outorga a nós. Nós verificaremos isso hoje. Certo? Acho que agora nós podemos ir por texto. Primeiro, Paulo se identifica, né? Identifica ele, os destinatários e a saudação nos versos 1 e 2. Essa que é a estrutura nas saudações das epístolas do Novo Testamento, que seguem o padrão das cartas típicas do primeiro século. O autor, diferente das nossas cartas hoje, né? Nós saudamos, o nome vem para o final hoje, né? Atenciosamente, Reverendo Geraldo Mescoloto. No primeiro século era diferente, é o autor, os destinatários e o voto, que é a bênção. E Paulo faz isso. Ele se identifica como o autor, apóstolo de Jesus Cristo. A gente sempre tem que aproveitar a oportunidade para falar isso, né? Principalmente no nosso tempo. Ele é um apóstolo no sentido estrito do termo, não no sentido mais lato, amplo, que significa enviado. Paulo é apóstolo de Cristo. Ele faz parte daquele grupo seleto que a característica, o crivo para ser apóstolo de Cristo era ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo fazia parte dos 12. Foram testemunhas do Cristo ressurreto, foram comissionados pessoalmente por Jesus Cristo, com autoridade especial para pregar o Evangelho. Eles receberam revelações diretas da parte de Deus e registraram a Escritura. E no momento do registro, eles foram preservados de erro, infalível. Como esses não tem mais. Não tem mais apóstolo. Eu sei que alguns gostam de se chamar, mas não tem mais como esses. Tá? E Paulo diz, eu fui apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus quem me chamou, Cristo apareceu para mim e me chamou para isso.
E os destinatários, ele identifica os santos e fiéis que vivem em Éfeso. Santo é um termo que significa grego, que significa separado, né? Separado, se refere aos cristãos, separados por Deus, para Deus, por meio de Cristo. Vocês que são santos e que vivem na cidade de Éfeso, e ele faz o voto, graça e paz. Graça, os gregos utilizavam, paz, shalom, que é hebraico, une os dois em uma bênção inicial. Isso é interessante porque você e eu somos salvos pela graça, o que nos leva a termos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo. Paulo inicia, então, agora, bendizendo a Deus Pai, dos versos 3 a 6, que é a primeira pessoa da Trindade, que é o texto do nosso foco. Próximo domingo, meditaremos sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Paulo expõe o papel de Deus Pai na salvação do pecador. Veja o que ele diz, ele inicia bendizendo a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia louvando a Deus. Aqui é um termo técnico e talvez chato para vocês. É uma eulogia. Eulogia. Ele inicia bendizendo o Pai. E ele já pressupõe, ele inicia bendizendo, louvando a Deus, porque ele pressupõe o que está para dizer na sequência. Então o ponto é, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a razão de Paulo bendizer a Deus Pai? Ele vai dizer aqui no verso 3, na parte B. Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a primeira razão de Paulo bendizer a Deus Pai. Se você ver no verso 20 do capítulo 1, ele vai dizer que após Deus ressuscitar a Cristo dentre os mortos, ele sentou-se à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Agora Paulo diz que nós, os cristãos, somos abençoados por Deus Pai, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo está dizendo é que porque nós somos unidos a Cristo, porque nós estamos unidos a Ele na sua morte, na sua ressurreição, o cristão é abençoado espiritualmente, e mesmo aqui e agora, nesse mundo, no sentido espiritual, ele ressuscitou com Cristo, está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Ele vai repetir isso no capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, para ficar mais claro, trocando em miúdos, primeiro, as bênçãos do cristianismo, por favor, atente para isso. As bênçãos do cristianismo são sobretudo espirituais. São bênçãos espirituais. Essas são as bênçãos do cristianismo. Nós somos um povo abençoado espiritualmente por Deus. E isso deveria importar para mim e para você mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa. Deus pode sim lhe abençoar materialmente. Deus é soberano e Ele faz isso e Deus tem feito isso. Você é testemunha disso. Mas ao contrário do que muita gente pensa hoje, Deus não promete, não no Novo Testamento, riquezas abundantes, perfeita saúde e prosperidade abundante no Novo Testamento. Não há essa promessa no Novo Testamento, para esse mundo aqui. As bênçãos do cristianismo são bênçãos espirituais. Espirituais. Irmãos, denominações inteiras são organizadas em torno com esse foco material.
Centenas e centenas de pessoas no Brasil e no mundo enchem igrejas e reduzem as bênçãos do cristianismo a ter, a possuir, a conquistar. E ainda utilizam textos que não têm cabimento. Não tem cabimento. Elas estão em busca somente de bênçãos materiais, sendo que Deus, na eternidade, preparou, antes da fundação do mundo, bênçãos muito maiores para mim e para você. São aquelas bênçãos que jorram para a vida eterna. As bênçãos do cristianismo são bênçãos espirituais. Sabe quais são? Algumas. Você foi eleito de Deus. Ele vai dizer agora, na sequência, que bênçãos são essas. Eleito de Deus, eleita de Deus, chamado, regenerado. Lhe foi concedido arrependimento, fé. Foi justificado, justificada, adotada na família de Deus, santificado, santificada. Se tornou herdeira da vida eterna. Tem a presença do Espírito morando em você, é guiada pelo Espírito Santo, somos cheios do Espírito, ensinados pelo Espírito Santo, Ele é o selo da nossa redenção, verso 13 e 14, é a garantia de que nós haveremos de chegar no novo céu e na nova terra. As bênçãos do cristianismo são bênçãos espirituais, e Paulo diz, tudo isso nos foi dado em Cristo. Em Cristo. Tudo o que Deus fez por mim e por você foi por causa de Cristo. Foi em Cristo Jesus. Essa então é a primeira razão pela qual Paulo bendiz a Deus Pai. Porque Ele nos tem abençoado em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você já é abençoado. Você já é abençoada. Deus pode lhe conceder coisas aqui, como tem feito. Deus pode fazer isso, mas nenhuma delas se compara às bênçãos espirituais que Deus derramou e derrama sobre nós em Cristo Jesus. Por isso Paulo louva a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte desse corpo chamado igreja. A minha pergunta é se isso é suficiente para você. Se isso é suficiente para você. Se você consegue louvar a Deus como Paulo, bendito seja Deus, só por isso. Só por isso. Hoje em dia é difícil, né? Mas é possível. Isso deve ser natural. Deve fazer parte da sua existência. Bendizer a Deus pelas bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais? Versos 4 a 6, Paulo vai defini-las. A primeira delas, eleição divina. Ele nos elegeu. Eu sei que tem gente que não gosta disso, tá? E tem dificuldade. Não tem o que fazer, meu irmão. Está muito claro aqui, tá? Não há o que fazer. Você não pode tirar a força do texto. É muito claro, tá? É muito claro. Tem alguns irmãos que nos acompanham pela internet. Eu sei que tem várias vertentes no evangelicalismo brasileiro, mas você pode acompanhar, vai ler comigo aqui. Tá? Palavra após palavra, texto após texto. Essa é a força do texto. Veja aqui. Quais são essas bênçãos? A primeira, eleição. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aqui está a doutrina da eleição incondicional para nós calvinistas. O que significa isso? Que Deus, de acordo com sua vontade e de acordo com seu propósito soberano e para louvor da sua glória, escolheu salvar um povo para si, dentre a humanidade caída. E Ele fez isso unicamente pela sua graça. Ele diz aqui no capítulo 1, diz no capítulo 2 e em todos os capítulos da carta aos Efésios. Não por mérito algum que Ele haveria de encontrar em mim e em você. Não é por nenhum tipo de obra. E também não é por presciência. Daquilo que Deus viu em você que iria acontecer, então Ele elegeu. Nem mundo havia ainda. Ele vai dizer aqui, antes da fundação do mundo.
Mas ele quis eleger alguns em Cristo, entregando-os a Cristo, ao seu Filho, para ser o próprio povo de Cristo. Foi isso que Deus fez. E essa eleição não está baseada em alguma condição humana, mas resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra do homem que está espiritualmente morto e perdido nos seus pecados. Leia o capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados é uma expressão que significa espiritualmente morto e perdido. Você caminha biologicamente, mas está morto espiritualmente. E morto não fala, não vê, não enxerga, não levanta, a não ser que alguém o ressuscite, para que ele possa crer. Por isso que ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Deus não viu nada em você, e nem em mim, na eternidade. Você não tem nada para oferecer para Deus. Eu acho que eu quero ser o mais claro possível hoje. Você e eu não temos nada a oferecer ao Criador. Estávamos mortos e entregues às nossas próprias paixões. Portanto, tire isso do seu coração. Se você creu, é por graça, unicamente graça. O que é graça? Favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus Pai. Eu já ouvi muitas vezes assim: se essa doutrina é verdade, então Deus é injusto. Preste atenção. O que é injustiça? Define injustiça para mim. Injustiça é você deixar de dar a alguém aquilo que ele merece, não é verdade? Isso é ser injusto. É você deixar de dar a alguém aquilo que ela merece. A pergunta é: o que é que você e eu merecemos? O que é que você merece? O que é que eu mereço? Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar alguém. É uma humanidade caída que resolveu desobedecer a Deus. E Ele, no seu plano soberano, que nos é misterioso, é verdade, soberanamente quis salvar alguns homens e deixar alguns entregues às suas próprias paixões. Então, se Deus condena o homem, Ele é justo e santo, porque Ele não tolera o pecado. Mas se Ele salva, é pela graça. Se Ele condena, Ele é justo. Se Ele salva, é pela graça. A pergunta, por que né? Eu já estou tentando esgotar aqui perguntas, né? Para pós-culto, desculpe. Mas por que Ele faz isso com uns e não com outros indivíduos? A resposta: não sei. Vai ficar registrado aqui, nos anais da história do YouTube. A resposta é: eu não sei. O que eu sei é que, segundo o bom prazer da sua vontade, Ele faz isso, em louvor da sua glória. Essa é a resposta que Paulo dá. Eu posso lhe dar a resposta que Paulo dá, porque não tem outra. E não adianta tirar a força do texto. O verbo é esse aqui mesmo. Assim como Ele escolheu, elegeu, katos exelexato. Exelexato é escolha, selecionar mesmo. Esse é o termo grego. Escolher, eleger, selecionar. Nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus entregou a Cristo um povo para que fosse seu. Ué, mas Deus não faz acepção de pessoas? Diz o texto que Ele não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios. Esse é o contexto. Ele vai falar aqui, no capítulo 2, que por essa graça Ele une num corpo judeus e gentios. Não está falando de indivíduos. O povo de Deus não é mais a nação de Israel do Antigo Testamento. Deus de todos os povos faz um povo só. A igreja formada de judeus e gentios. Mas quando Deus fez isso? Escolheu eleger um povo. Está aí. Antes da fundação do mundo. Durma com esse barulho agora, né? Durma com esse barulho. Lá na eternidade. Antes que houvesse o mundo. Antes de Gênesis 1:1.
Antes de Gênesis 1, verso 1, na eternidade, Deus olhou para você em Cristo. Em Cristo. O plano de Deus contemplava Paulo, que inicia com uma doxologia, você e eu, sem mérito próprio. Não havia nada. Antes da eternidade, unidos a Cristo para sermos abençoados. Apocalipse 13:8 diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ué, mas ele não foi morto há 2000 anos atrás? Mas no plano eterno, redentor, o cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Então ele elege alguns em Cristo, no cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Paulo louva a Deus Pai pelo seu plano eterno, gracioso. Ah, bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Com qual objetivo? Ele diz aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus, na eternidade, resolveu salvar um povo com um propósito, para que esse povo seja santo e irrepreensível diante dele. Então, eleição e santificação andam juntos. Certo? Andam juntos. Deus, em Cristo, elege Paulo, os Efésios, nós, para vivermos em santidade diante dele e glorificar o nome dele, que é santo, através das nossas vidas. Santificar, o termo santo é separar. É separação. E aqui nós entendemos o princípio dos puritanos, dos calvinistas ingleses. Eles diziam que onde não há eleição, onde há eleição, também há santificação. Se você me pergunta assim, como é que eu sei que eu sou eleito? A resposta, santificação. Se não há santificação, então não houve eleição. Porque esse é o propósito da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E aqui vai uma palavra para alguns, para a igreja, para aqueles que nos acompanham pela internet, e muitos cristãos que já são de linha reformada. Geralmente pessoas mais novas, que têm esse tipo de pensamento. Se você entende, até agora, que foi eleito de Deus, salvo por Deus, e por isso pode viver de qualquer maneira, você está profundamente equivocado e equivocada. Agora que eu estou salvo, eu estou livre para viver da forma que eu quiser. Provavelmente, se esse é o seu pensamento, significa que você não foi salvo ou não foi salva. Provavelmente. Provavelmente. Deus nos salvou soberanamente para que eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é uma marca da eleição, a santificação. Os cristãos lutam pela santidade, lutam para estar perto de Deus. O pecado é um acidente, não é a regra. Alguns cristãos fazem do pecado a regra. Não, o pecado é uma exceção e não a regra. Se você de fato foi escolhido, escolhida de Deus. Se você foi, bendiga a Deus. Louve a Deus, porque essa é a primeira bênção de Paulo aqui. Primeira bênção de Paulo. Qual é a primeira bênção espiritual que Deus nos deu em Cristo? Eleição. Está lá no topo da lista de Paulo. Eu sei que muita gente tem dificuldade de compreender isso, eu entendo. Tudo bem, mas veja, para Paulo, é razão suficiente para você romper em louvor a Deus. Você faz parte do povo de Deus, adore a Deus, rompe em louvor ao nosso Deus por conta disso. Mas também implica em uma vida diante de Deus. Ele nos elegeu para esse fim. A segunda bênção, verso 4, parte B e verso 5. Predestinação. Não é o que está aí? E em amor, final do verso 4, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo.
Essa é a segunda bênção de Paulo na lista. Ele nos predestinou, destinou na eternidade um grupo de pessoas. Para Ele, perceba o termo? Ele fez isso para Ele, por sua livre vontade, para estarmos com Ele, para vivermos com Ele, diante dEle. Ele fez isso com um grupo de pessoas para Ele. Por isso que você e eu podemos viver para Ele hoje. Com base no quê? Qual é a base, se você me pergunta, qual é a base da predestinação? Está aí, final do verso 4. Em amor. Em amor. Deus fez isso em amor. O amor aqui qualifica a predestinação como sendo um ato, não só da vontade de Deus, mas do seu amor. Por que é que Deus fez isso por mim? Pela sua soberana vontade, em louvor da sua glória, e porque Ele me amou. Então, eu sei responder para você assim: por que é que Deus me predestinou? Resposta: porque Ele lhe amou. Agora, por que é que Deus me amou? Resposta: não sei. Eu não sei dizer por que é que Deus me amou. Eu sei dizer por que Ele me salvou. O seu amor. Em amor, Ele nos predestinou para Ele. Para que Deus em amor nos predestinou para Ele? Está aí no verso 5. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Para sermos seus filhos. Eu sinto em contrariar a posição, espero que não seja majoritária, espero que não seja, meio evangélico pelo menos, espero que não seja, né? Mas não são todos que são filhos. Filhos são todos aqueles que o receberam. Quem são os filhos de acordo com a teologia paulina? São aqueles que Deus predestinou. Em amor nos predestinou, para quê? Para a adoção de filhos. Filhos são aqueles que foram alvos da graça de Deus, para fazermos parte da sua família. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Nós somos filhos adotados por meio de Cristo Jesus. Essa é a igreja. Fazermos parte da igreja. É por isso que Ele predestinou eu e você para sermos filhos. No capítulo 8 de Romanos, que lemos na liturgia, diz assim: porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito então testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois que o homem então é adotado espiritualmente, ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele passa a ser do próprio Deus, por isso que Ele predestina para Ele. Ele passa a ter comunhão com o Pai, ele passa a ter os seus privilégios de filho, unicamente, mais uma vez o texto vai dizer, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. E por último, Paulo encerra nos dando a razão. Por que é que Deus fez isso? Senhor, como é que o Senhor faz isso? Me explique. Me explique, Senhor, por que é que o Senhor faz isso? Está aqui a resposta, final do verso 5 e verso 6. Segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é bom prazer. Segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Se você quer uma resposta, é essa aqui que Paulo dá. Tá? O que significa isso? Para que a sua graça seja louvada. Para que Deus tenha um povo e que esse povo louve a sua graça. Porque é só dele, veio dele, somente dele, para o louvor da sua gloriosa graça. Hoje afirmamos isso, mas um dia haverá um povo no novo céu e na nova terra, sem a presença do pecado, dizendo e reafirmando exatamente isso, em louvor da sua graça, louvando a graça de Deus. Então essa é a pessoa do Pai. Nós abordamos hoje a pessoa do Pai, que nos tem abençoado dessa maneira, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo.
começando pela eleição e pela predestinação, com propósitos bem definidos. Querido, irmãos, eu queria encerrar com algumas aplicações aqui rapidamente. Pode ser redundância, mas eu quero deixar firme. A salvação, ela é um ato soberano da parte de Deus. Você não pode fazer nada para merecer isso. Ninguém vem para Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é isso que diz o texto? Você não pode fazer nada para merecer. Ninguém tem créditos diante de Deus. É prerrogativa de Deus, não depende de quem corre nem de quem quer, diz Paulo em Romanos 9, mas de Deus usar a sua misericórdia. Paulo ainda diz assim: quem é tu, homem, para discutires com Deus? Em amor Ele nos predestina e nos adota como filhos para Ele mesmo, para fazermos parte da sua família, a igreja, a família de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos torna herdeiros da promessa de Deus e desfrutamos de todos os benefícios da filiação divina. Podemos ter acesso a Ele, podemos ter comunhão constante com Ele, por causa desse plano redentor, eterno e gracioso. Essa salvação é parte de um plano estabelecido na eternidade, quando ainda nem havia mundo. Mas em segundo lugar, enquanto nesse mundo, lembre disso, fomos salvos para vivermos em santificação perante Ele. Você é salvo, você foi salvo, não para pretextos de pecar. Liberdade não é libertinagem. Nós não podemos usar, diz Paulo, nos seus escritos, da liberdade para dar ocasião à carne. Você não pode transformar a graça de Deus Pai em libertinagem e achar que for salvo. Não. Contradição em termos. É uma contradição em termos. Deus nos chamou para sermos santos. Peça ajuda de Deus. Suplique a Deus, me ajude, Senhor. O Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filha do Senhor, eu sou teu filho. Me ajude, então, a viver diante do Senhor. Me ajude. Terceiro, essa doutrina é a razão da minha evangelização e da sua evangelização aqui na cidade. Ao contrário do que muitos acusam erroneamente, porque eu sou predestinado, não preciso pregar. É o contrário, meu irmão. Porque eu sei que Deus vai salvar um povo, é o que me motiva a evangelizar e falar do amor de Deus nessa cidade. Porque eu sei que Ele salva eficazmente, e Ele não possibilita salvar, como diz alguns. Na cruz, sangue não foi derramado em vão. Sangue foi derramado exatamente por cada pecador que Deus Pai elegeu na eternidade. E é por isso que eu prego. Por causa da doutrina da eleição e da predestinação. É o que Deus diz para Paulo quando ele está em Corinto. Paulo, não tenha medo, levante e pregue, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E isso anima o cristão. Essa doutrina também, em quarto lugar, nos apresenta a soberania de Deus, está claro, né? O teólogo Arthur W. Pink, ele diz o seguinte: a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida e coloca a criatura no correto lugar diante dele, no pó. Deus está no seu trono, mas nos coloca no pó, a doutrina da soberania de Deus. Por isso que calvinista e arrogante é contradição em termos. Nós não somos ninguém de nada. É por causa de Deus, por meio de Cristo. E por último, essa doutrina da eleição, da predestinação, deve ser suficiente para você dizer como Paulo, todos os dias: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida.